Muito bem-vinda, deixa eu colocar eu na tela grande. Muito bem-vinda à quarta aula deste nosso curso onde eu tô te passando as estruturas universais que também estão presentes no inglês. Nessa aula daqui, se você não tem acesso à área de membros, onde estão todas as aulas organizadas de todos os cursos, de todos os idiomas que eu estou fazendo, com os PDFs, esse PDF que você viu aí e todos os PDFs das outras aulas, no primeiro link da descrição você já pode encontrar a área de membros onde você vai ter acesso a absolutamente todos esses cursos, ok? E é completamente de graça, não se preocupe com isso. Agora, qual que é o meu intuito nessas aulas aqui? Eu tô te passando para vocês estruturas universais que estão presentes em todos os idiomas, desde o inglês ao mandarim. E nesse conjunto de aulas aqui eu estou aplicando e estou mostrando essas estruturas universais no inglês. E o intuito dessas aulas é te mostrar isso para que, o seu nível de compreensão do inglês suba. 2, a sua capacidade de montar frases em inglês também suba. E 3, uma vez que você aprendeu essas estruturas universais que estão presentes em todos os idiomas, basta você contrastar aquilo que você já sabe com o próximo idioma que você vai aprender e imediatamente o seu nível de compreensão daquele idioma também vai subir. Porque as estruturas, afinal de contas, são universais, estão presentes em todos os idiomas. Um dos membros, ele chegou a falar para mim que essa aí está muito perto da minha própria definição de produtividade, e isso mesmo é verdade. Eu defino produtividade como você entender as arquiteturas de um sistema para gerar mais valor com menos energia. Entender as arquiteturas do sistema, nesse caso, é entender como os idiomas estão estruturados. E aí você gera mais valor, tem mais compreensão, com muito menos energia, com muito menos esforço neste caso. Tá bom? Então, aqui eu vou mostrar para você as frases de hoje, né? As frasinhas que a gente vai usar hoje para descobrir quais são as estruturas universais que a gente vai falar na aula de hoje, tá bom? As frases são essas aqui. I give John the apple e the apple is red, tá bom? I give John the apple e the apple is red. Vamos ver essas primeiras frases aqui, vamos entender a frase primeiro. Não sei qual que é o seu nível de inglês, mas para que todo mundo esteja no mesmo passo, vamos começar fazendo e entendendo as frases uma por uma, o que elas significam, tá bom? O I, no inglês, basicamente significa eu, né? Então, I give. Se você chega e fala pra uma pessoa assim, eu dei, a pessoa vai olhar pra você, poxa, mas você deu o quê, né? Então, essa expressão aqui, eu dei, I sendo eu e give sendo they, você imediatamente pensa em inglês, um nativo pensaria, como assim você pensa em português? E quando uma pessoa chega e fala pra você, I give, em inglês, ou eu dei em português, isso aí tá incompleto. Você espera que a pessoa responda o que ela deu. Aí a pessoa fala, I give the apple, né? Eu dei a maçã, então no caso, I give the apple, né? Eu dei a maçã. Então vamos colocar a maçã aqui. Essa aqui, ó. A maçã tá aqui, a maçã. Então, I give the apple. I give the apple, né? Esquece o John por enquanto, tá bom? I give the apple. Então, eu dei a maçã. Então, quando uma pessoa chega e fala pra cima pra você, eu dei a maçã, ainda falta alguma coisa pra você completar o sentido dessa frase, não falta? Então, I give, eu dei, the apple, a maçã, para John. Né? Para John, vou colocar John aqui em azulzinho e o John aqui também, né? Em inglês eles têm uma inversão bonitinha que é I give John the apple. O que eles fazem? Eles invertem para quem você dá as coisas, eles colocam antes da coisa dada. Quando você não tem uma palavrinha bem curtinha, que é o to ou for, né? Quando você não usa to ou for, você tem às vezes essa inversão, que é uma inversão até bonita de você falar, ou até mesmo de você escrever. I give John the apple, né? Eu dei a maçã para John. Eu dei a maçã para John, tá bom? Essa frase aqui é a mesma frase aqui de baixo, só que aqui eu, no caso, coloquei aquilo que em inglês se chama preposition, né? Uma preposição. É basicamente esse to aqui, tá? Que é para quem você está dando. Então, quando você usa essa palavrinha aqui, não é uma aula de gramática, não vou falar sobre gramática e muito menos sobre preposições. Quando você usa essa palavrinha aqui, você pode deixar na ordem correta. Então, aqui a gente colocaria o John aqui, o John, vou colocar em azul, né? Para você ver como vai ficar tudo na mesma ordem, tá? I give, que significa eu dei, né? E lembrando que quando a pessoa chega e fala assim, eu dei, pera, poxa, mas você deu o quê? Falta um complemento de sentido aí nessa frase. Aí a pessoa fala, I give the apple, né? I give the apple, eu dei a maçã. Mesmo assim, em português, mesmo assim como bem no inglês, fica com um sentido que não está completo. I give the apple. Pô, eu dei a maçã. Ah, mas deu a maçã pra quem? To John. Nesse caso aqui em inglês, to John, né? Para John.
Então, eu dei a maçã de John. Ou você pode falar assim em inglês, I give the apple to John, ou I give John the apple, né? Veja aqui, o John aqui foi antes da maçã, só que a gente comeu essa palavra aqui. Quando você come essa palavra, você pode inverter aquilo que a gente já viu, que é o objeto direto e indireto. Só que a gente vai falar sobre eu já vou fazer uma revisão sobre isso, mas eu quero falar sobre uma outra frase. Por quê? A nossa frase de hoje é I give John the apple. Agora, nós temos uma segunda frase, que é the apple's red. Né? Então, the apple a gente já sabe que é a maçã. Né? The apple's red. Eu resolvi trocar de frases que não é tradução. A maçã é vermelha, tá bom? A maçã é vermelha, né? Então, a maçã a gente sabe que é the apple, né? Agora, is é um elemento novo, que significa é o nosso verbo, né? É o nosso verbo. Is red, no caso, vermelha, né? Vou pintar o red de pink aqui, beleza? Né? The apple's red, né? A maçã é vermelha. Então, aqui nós temos também um elemento muito interessante. Antes eu falei pra você que quando uma pessoa chega e fala pra você assim, eu dei, assim como o inglês, você fala I give. A pessoa que está falando com você vai se perguntar, cara, você deu o quê? You give what em inglês? Isso espera que você complemente o sentido. E aí a gente complementa o sentido completando a nossa frase. The apple to John, né? Eu dei a maçã para John. Ou I give John the apple. Então, invertendo. Agora, quando a pessoa falar a maçã é, você também espera que venha algo complementar esta frase, né? Em português, se uma pessoa chega e fala pra você assim, a maçã é, né? A não ser que seja um filósofo ou um maluco, você espera que a pessoa complemente. O que a maçã é? Do mesmo modo no inglês. Se uma pessoa chega e fala pra você, the apple is, você espera que ela complemente o sentido dessa frase. Então aqui, a gente entendendo as frases, o que significa, né? I give John the apple, significa eu dei a maçã para John. Ou the apple's red, significa a maçã vermelha. Você já entende uma coisa. Existem alguns verbos, nesse caso o is, e nesse caso o give, que eles precisam de complementos de sentido, né? Quando a pessoa chega e fala, e eu dei, você precisa de um complemento. Quando a pessoa fala assim, a maçã é, esse verbo is, em inglês, ele também precisa de um complemento de sentido. É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. A gente vai aprofundar uma das estruturas universais que a gente já viu. Antes de a gente aprofundar ela, vamos dar uma revisada quais foram as estruturas universais que a gente já viu. Primeiro, a primeira estrutura universal que a gente já viu foi o sujeito. Quando eu falei pra você que quando uma xícara parece quebrada ou uma carta parece escrita, alguém deve ter praticado a ação de quebrar a xícara ou escrever a carta. E quem pratica as ações é aquilo que a gente chama de sujeito. O sujeito está presente em 99,9% de todas as frases em qualquer idioma que você esteja aprendendo. Agora, não somente o sujeito, mas os verbos também. Os verbos eu também te falei nas aulas anteriores. Se você não tem acesso às aulas anteriores, basta clicar no link da descrição e pegar o portal, ok? O portal tanto as aulas organizadas com material complementar. Com PDF, esse PDF que você está vendo aqui, das aulas anteriores também. E é tudo, obviamente, de graça. Agora, os verbos. O que são os verbos? Bom, os verbos, eles são palavras que mostram ações, mas também podem mostrar estados. Eu também falei sobre isso. E aí eu falei pra você o seguinte, vez ou outra, um verbo ele não tem sentido fechado e completo nele mesmo. Ele precisa de alguma coisa que complemente o sentido de um verbo, né? E é isso que a gente chamou de objeto direto e indireto, ou direct ou indirect objects, no inglês, né? Então aqui a gente tem um subject, verbs, objects, direct objects, indirect objects, né, do inglês. E essas são as estruturas universais que a gente já viu. A gente já viu 3: sujeito, verbo e objeto. Na aula de hoje a gente vai ver mais sobre essa aqui. Vamos ver mais sobre os verbos, aprofundar os seus tipos e seus complementos. Basicamente a gente vai ver sobre verbos e sobre objetos. Como você deve ter entendido, os objetos nada mais são do que complementos de verbo. Inclusive, no francês, os objetos não são chamados de direct object, simplesmente, ou objet direct. Eles são chamados de complément d'objet direct, né? Em francês, que significa complemento de objeto direto. Então, é um complemento de um verbo. É um verbo que não tem sentido nele mesmo.
ele precisa de alguma coisa para complementar o seu sentido. E esse complemento pode ser direto ou pode ser indireto. O que eu poderia ter feito nessa organização, eu poderia ter feito assim, né? Porque os objetos estão ligados aos verbos, e eles podem ser diretos e indiretos. Só que sim, para mim, fica muito confuso, né? É muita coisa, uma embaixo da outra, é muito, né? É muito 1.1.1, é muito subtópico. Então eu prefiro deixar assim por simplicidade, ok? Mas a gente já viu 3 elementos da gramática universal. Primeiro é o sujeito, saber identificar um sujeito de fundamental importância. E saber o que é um sujeito também, um verbo também e os objetos. E aqui na aula de hoje, desculpa, eu tô com um pouco de alergia, mas aqui na aula de hoje a gente vai falar mais sobre, vamos aprofundar os verbos, ok? Então, vamos relembrar os tipos de verbos que a gente já viu até aqui, tá? Até aqui a gente já viu os tipos de verbos, vou só dar um voo da águia do que a gente vai ver nessa aula. Existem basicamente 4 tipos de verbos do inglês. 2 a gente já viu, a gente vai ver os outros 2 hoje, a gente fecha essa estrutura da estrutura universal, tá? Que são os verbos. Primeiro, verbo de sentido completo, um verbo de sentido incompleto, que a gente já viu, vou fazer uma revisão, mas a gente vai ver hoje verbos duplamente incompletos e verbos que atribuem estados não ações, tá bom? Antes da gente entrar nisso aqui, vou fazer uma revisão sobre aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, o que era um verbo de sentido completo? Eu vou até fazer só um, porque acho que a gente já falou bastante disso nas aulas anteriores. O que é um verbo de sentido completo? Um verbo cujo significado do verbo ele está completo dentro dele mesmo. Ele não precisa de nenhum complemento. Ele não precisa transitar, não precisa de nenhuma outra palavra para completar o sentido da frase. Então, a gente tem a frase The bird flies, né? O pássaro voa. Quando você fala The bird flies, você não precisa nada, absolutamente nada de complemento para essa frase. Você entende que o pássaro voa. Lembra como a gente encontra um verbo? A gente dá uma olhada nas palavras e vê qual que é a única palavra que está mostrando, né? Está demonstrando um estado ou uma ação. Nesse caso, flies. Flies é o nosso verbo, ele está mostrando a ação de voar. Agora, para a gente descobrir o sujeito, a gente sempre tem que pedir. Então, essa é uma das estruturas universais, verbo. A gente sempre tem que descobrir o sujeito fazendo uma pergunta para o verbo, né? Who flies, né? Quem voa, né? Quem voa? Who flies? The bird, né? Pássaro. Então, o nosso pássaro, the bird, é o nosso sujeito, né? Então, a gente tem um verbo de sentido completo. Em inglês, esses verbos de sentido completo nele mesmo, que não precisa de nenhuma outra palavra, são chamados de intransitive verbs, né? Por que verbos intransitivos? Por que intransitive verbs? Porque eles não precisam transitar para lugar nenhum para encontrar a completude daquilo que ele quer dizer. Quando você fala o pássaro voou, toda a completude daquilo que você quer dizer encontra-se dentro do verbo mesmo. Então, eles são without objects, né? Sem necessidade de objeto, sem necessidade de complemento. Objeto e complemento é a mesma coisa, tá? Então, esse é o primeiro tipo de verbo. Verbo de sentido, obviamente, completo. Agora, os verbos também eles podem ter sentidos incompletos. E aí nós temos uma subdivisão entre direct e indirect. Os verbos que têm complemento direto e indireto. E a gente já falou sobre isso nas aulas anteriores. Só vou fazer uma revisão. Quando você tem um verbo, uma frase que tem um verbo que precisa de um complemento direto, a gente tem algo parecido com isso. I wrote a letter. Quando você tem um verbo e esse verbo não tem sentido completo nele mesmo, por exemplo, I write. Você chega para a pessoa e fala assim, eu escrevo. A pessoa vai pedir, poxa, mas você está escrevendo o quê? O que você escreve, né? Então, você vê aí que quando a pessoa fala isso, I write, você precisa de um complemento, você precisa complementar o que você escreve. E aí, essa falta de sentido, esse sentido incompleto do verbo, ele vai ter um verbo de sentido incompleto, ele vai ter 2 subdivisões. A primeira é um verbo cujo complemento vai ser um objeto direto, ou aquilo que em inglês se chama direct object. Por que direct objects? Porque quando você está falando sobre escrever, dar alguma coisa para outra pessoa, onde cai, né? Onde recai a sua ação de dar isso para outra pessoa? Se eu estivesse dando o meu celular, I give the cell phone to you, né? Eu estou dando o meu celular para você, eu dou meu celular para você. Então, onde está recaindo a ação de dar? No celular, né? Aqui está recaindo a ação de dar, esse movimento que eu estou fazendo, tô te entregando, ele está caindo no meu próprio celular. Então, o que acontece é, quando você pensa em objeto direto, é onde recai a sua ação. Ele não precisa de nenhuma preposição, não precisa de absolutamente nada, né? É onde cai diretamente a sua ação no objeto direto. Esse é o primeiro tipo de verbo do inglês, né? Que necessita de um complemento.
E esse complemento é chamado de objeto direto, quando não precisa de nenhuma preposição, não precisa de absolutamente nada. Falei mais sobre isso nas aulas anteriores. Agora, existe um outro também, chamado de indirect object, né? Que é um verbo que ele pode necessitar de um complemento que precise de uma preposição. Ou, como eu falei para você, de uma pessoa que está recebendo o objeto direto. Quando eu falei anteriormente, I give the cell phone to you, né? Eu dou o celular, objeto direto, onde está caindo a ação de dar, to you. É você. Você é a terceira pessoa. Você é o terceiro elemento, onde a minha ação de dar está recaindo no celular, que vai ser entregue para você. Então, este terceiro elemento aí é aquilo que a gente chama de indirect object, né? Que é um objeto indireto. Geralmente, você pode entender que esses objetos indiretos, eu vou até empurrar isso aqui para baixo para a gente falar só sobre isso. Geralmente você pode entender esses objetos indiretos como geralmente eles estão recebendo o objeto direto. Não sempre vai ser assim, não é sempre que vai ser assim. Mas isso no comecinho ajuda você a entender que essas estruturas, na verdade, estão na realidade. Estão no mundo à sua volta. Quando o idioma, quando as línguas, elas tentam fazer com que a gente possa se comunicar, elas tentam olhar o mundo à sua volta, a tua realidade, e tentam mapear o que está acontecendo. Então, quando você fala, eu dei, você está falando, pô, você deu alguma coisa, ok. Mas o que você deu? Nesse caso, o celular. O que você deu? Aí, tá, você deu o celular, então esse é o teu objeto de dar. É isso que você está fazendo. Então, esse aí é o objeto direto. Agora, você deu isso para quem? A gente precisa de uma outra pessoa. E aí, a linguagem, ela introduz aquilo que se chama de preposição para mostrar. Não vou falar sobre preposição, mas é uma preposição para mostrar para você que é para outra pessoa que você está dando. É uma terceira pessoa que está recebendo, né? Não é nem um celular que recebe a si mesmo. E você também não está fazendo nada naquela pessoa. Você está dando o celular para ela. Neste caso, é fácil você entender que I wrote a letter to John, né? Então, I write what? I write a letter. O resultado da ação de escrever é uma carta. E esse aqui é o nosso objeto direto. Agora, quem está recebendo o objeto direto? O John. O John que vai receber a carta. Então, geralmente, quem recebe o objeto direto é o objeto indireto. Isso no comecinho ajuda você a entender esse negócio de objeto direto ou indireto, tá bom? As preposições to ou for do inglês ajudam você a identificar quando vai ter um objeto direto ou indireto. Nem sempre to ou for vai ser indicativo de objeto indireto, mas isso aí também vai ajudar você, tá bom? Tenta pensar naquele esquema. É que está recebendo objeto indireto. E aí, com os poucos, você vai se acostumando mais com essa estrutura. Só que não pense que isso são regras de livros de linguagem. Isso é tentando mapear o mundo que você vive, tá bom? Transformar o mundo que você vive em palavras. Isso aí é o que a gente está tentando fazer aqui. Agora, há mais dois outros verbos, tá? Não existem só esses dois tipos de verbos aqui no inglês. Há mais dois tipos que a gente tem que falar sobre eles. Eu vou entrar a falar sobre eles agora. Primeiro, os verbos duplamente incompletos. A gente já pega o outro. O que são verbos duplamente incompletos? Então, preste atenção, né? Se tu estava viajando na maionese, preste atenção bem no meu checklistzinho assim e vem comigo. Que você vai entender bem rapidinho o que significa isso aqui. Se o seu amigo vem ao seu encontro e fala o seguinte, eu dei. Você imediatamente vai se perguntar, cara, o que você deu? O que é que você deu? Agora, isso vai provar para você que a ação de dar tem sentido incompleto. O verbo que demonstra a ação de dar tem sentido incompleto, porque ele não está fechado nele mesmo como o pássaro voa, the bird flies, né? Se a pessoa chega e fala para você em inglês, I give, você espera que a pessoa te responda o que ela deu. What? Né? What she gives, né? O que essa mulher, o que essa pessoa, o que ela deu, né? Então, isso prova que a ação de dar tem sentido incompleto. Agora, se ele responder, eu dei 500 reais, imediatamente você pediria, para quem você deu 500 reais, né? Então, isso aí mostra, mais uma vez, que existem verbos duplamente incompletos, que a gente pode concluir que são verbos que pedem não apenas um, mas dois complementos. Veja, quando você chega e fala, eu dei, você espera, poxa, você deu o quê? Quando a pessoa te responde, cara, dei 500 reais, você fala, pô, deu 500 reais pra quem? Né? Então, você tá pedindo dois complementos. Eu dei. Deu o quê? 500 reais. Primeiro complemento. Para quem? Segundo complemento. Para a Jean, para minha mãe, enfim. Essa é o terceiro complemento, aquilo que a gente chama de complemento indireto, né? O indirect object, né? No inglês. E em inglês,
que nem em francês, não é em inglês, que eu tava fazendo essa aula em francês. Em inglês eles chamam de erroneamente de ditransitive ou double transitive. Erroneamente, sim, porque muita pouca gente usa essa distinção aqui para falar sobre os verbos que precisam desses dois complementos. Então, eu quero falar para você que você não pire com relação a isso. Por regra, não quero ficar decorando regra. Não precisa entender isso como uma regra. Só entenda isso como uma estrutura do mundo em que você vive. Às vezes, uma palavra que você quer usar, ela precisa de dois complementos. Um direto, dei alguma coisa, e um indireto, para outra pessoa. I give the apple to John. I give John the apple. Então, você vai precisar dois complementos para falar sobre vezes, para dar o completo sentido de um verbo, como nesse caso, o verbo give. Vamos dar uma olhada nesse exemplozinho de novo que a gente viu antes. A gente sabe que I give, eu dei. The apple é o nosso objeto que a gente deu. E John foi para quem a gente deu. Então para o vídeo aí e tenta identificar o verbo, o sujeito, o objeto direto e indireto, beleza? Pausou? Tu conseguiu? Se não conseguiu, não tem problema, a gente vai fazer juntos. Ok? Então primeiro, qual dessas palavras aqui está demonstrando uma ação? Ou um estado? Está demonstrando a ação a palavra give, né? Que é dar. Então, esse aqui é o nosso verbo. Agora, para você descobrir o sujeito, você tem que dizer who gave, né? Quem deu? Pô, I give. Eu dei. Então, o nosso sujeito, quem está desempenhando a ação de dar, como naqueles casos anteriores, a ação de escrever a carta ou de quebrar a xícara, é o nosso sujeito. Aí você se pergunta, poxa, mas I give what, né? Eu dei o quê? Aí você se pergunta, eu dei John? Não, eu não dei John. Eu não tinha John e deu John pra alguém, né? Não, John não era meu, o John é dele mesmo, né? Vocês são livres. Então, I give the apple. Eu dei a maçã. Então, quando você fala I give, e o teu objeto, aquilo que você dá, onde cai a ação de você dar, é aquilo que a gente chama de objeto direto, né? Que é o direct object, né? Direct object, em inglês, né? Direct object. I give the apple. Aí você pode, poxa, I give the apple. Eu dei a maçã. Para quem? To whom, né? Para quem você deu? To whom. Para quem você deu essa maçã? To whom you give the apple. To John. To John. Aqui não tem o to, porque a gente inverteu, né? Então aquele nosso objeto indireto. Direct. Indirect object, tá bom? Indirect object, ok? E eu. Tá. Então, I give John the apple é a mesma coisa que se você falasse deixa eu até colocar da mesma letrinha. I give the apple to John. Meu teclado tá me sacaneando aqui. O teclado novo tá me sacaneando, sacanagem. Então, I give the apple to John, né? I give the apple to John. Aqui eu fiz na mesma ordem do português. I give, eu dei, the apple, a maçã, to John, para John. No inglês, e aqui vai só uma explicaçãozinha disso, pode ser que, vez ou outra, você se confunda na hora de montar as frases. Quando você vai falar o objeto indireto, indirect object, o que você pode fazer é o seguinte. Se você quer falar de uma maneira mais bonitinha, você corta essa palavra fora, o to, e você inverte. Coloca o objeto indireto antes do direto. E a gente fica com essa construção aqui. Então, se eu tirasse essa palavra, colocasse esse elemento antes do objeto direto, a frase ficaria certa. I give John the apple. É a mesma frase que está escrita aqui em cima. Opa, desculpe. A mesma frase está escrita aqui. I give John the apple. Mas a gente tem que remover a preposição, que o nome disso aqui é preposição, to ou for, né? Geralmente to ou for. A gente tem que remover essa aqui e mover o objeto indireto para quem a gente dá as coisas. Objeto indireto, que geralmente é aquele que precisa de preposição, ou, para você entender um pouco melhor isso, aquele que está recebendo o objeto direto, só no começo, para você entender melhor essa estrutura, a gente coloca isso aí antes do objeto direto, né? A gente coloca ele aqui, e se a gente coloca ele aqui, a gente pode esquecer a preposição e a frase fica igualzinha aqui em cima, tá? É a mesma frase, uma mais bonitinha, outra mais não tão bonita, né? Eu acho mais bonita sem preposição. Mas pro português é mais fácil você escrever da maneira de baixo, né? I give the apple to John, né? Fica exatamente a mesma ordem no português. E aí, esses exemplos aqui, eu quero que você pause e tente fazer. Daí eu vou fazer junto com vocês. Vamos lá? Pausou? Tentou? Então, olha só. Quais são os
objeto direto e indireto. He passed Paul the ball. Então ele passou a bola para Paul, né? Então, qual que é o nosso objeto direto? Onde está a ação? A ação de passar está recaindo na bola, né? The ball. Então, basicamente isso aqui é o nosso objeto direto. Paul, o nosso objeto indireto. I have bought myself a new suit, né? Eu comprei um novo terno para mim mesmo. Então, I have bought. Você comprou o quê? A new suit, né? Objeto indireto. O que você comprou? A ação de comprar está recaindo aonde? Em você? Não, no terno. Então, o terno é o nosso objeto direto. Para quem? Para mim mesmo. Mim mesmo é o nosso objeto indireto. I give my mother flowers, né? Então, I give what? O que eu dei? Flores, né? Então, o objeto de dar é flores. O objeto direto. Para quem? To whom? To my mother, né? Para minha mãe. Então, esse aqui é o objeto indireto. They told me lies, né? They told... Então, essa aqui eu vou fazer todos os elementos que a gente viu até agora, tá? Fazer todos os elementos. Para aí, tenta identificar o verbo, sujeito, objeto direto e indireto. Pausou? Conseguiu? Vamos lá. Qual que é o verbo daí? Told, né? Que é contar, né? Então, contar. Esse aqui é o nosso verbo. Who told? Faça a pergunta ao verbo e você descobriu o sujeito. Who told? Quem contou? They told me lies. Então, they é o sujeito. Sujeito. They told... Agora a gente vai descobrir o objeto direto. They told me what? Né? O que eles me contaram? Onde está caindo diretamente o meu cachorro? Adora, né? Quando passa alguém aqui... Eu moro bem retirado da cidade. E quando passa alguém aqui assim, ele adora. Né? Adora ficar latindo. Peço que vocês me desculpem, mas... né? Coitadinho, ele nunca vê ninguém, então deixa que lata, né? Cachorro tem que viver livre mesmo. E aí? Então, tá escrito... They told... Agora, they told me what, né? Eles falaram o quê? O que eles contaram? O que é o objeto da contação deles? Eu? Não, eu não sou, não. Eles contaram para mim. O que eles contaram? O objeto direto. Onde está caindo a ação de contar? Lies, né? Que significa mentiras. Então, isso aqui é o direct object. Objeto direto. Agora, they told lies to whom? Para quem eles contaram mentiras? To me, para mim. Então esse aqui é o objeto indireto. Indirect object, né? Então olha só, você tem todos os elementos da gramática universal aqui em uma frasezinha muito simples. They told me lies, né? Eles contaram mentiras para mim. Aí você tem uma inversão, vez ou outra, daquele princípio que a gente viu antes nas aulas anteriores, que era o SVO, né? Sujeito, verbo e objeto. Às vezes, geralmente você teria o objeto direto e daí depois o objeto indireto, né? Aqui no inglês você tem uma inversão, vez ou outra, que o objeto indireto vem aqui e o objeto direto vem depois. Por quê? Porque é uma construção comum para eles, fica até mais bonito de falar e tudo. Que eles comem a preposição, como eu fiz antes para você aqui. Eu vou escrever essa frase aqui em outra ordem, que é o seguinte: They told lies to me, né? Então, they told lies to me. Então, eles comem essa preposição aqui. Então, apaga isso aqui. E aí você coloca o me, que é o objeto indireto, e você coloca ele antes do objeto direto. They told me lies, né? Que é a mesma coisa que está escrito ali. Então, eles fazem essa inversão. E ou primeiro, indireto primeiro, direto depois. Vez ou outra eles fazem essa inversão. Isso pode ser até um elemento para você se destacar numa prova, quando você fala, praticar sua fala, que os nativos geralmente fazem essa inversão, tá? Nós sempre também, mas nativos geralmente fazem essa inversão e é mais fácil para todo brasileiro não fazê-la, né? Mais fácil para todo brasileiro não fazer a inversão, porque fica na mesma ordem no português. Quer ir pelo caminho mais fácil? Vai pelo caminho direto, normalzão, com a preposição é nós estamos junto. Quer ir pelo caminho mais bonito, parece ser erudito, cagar de bonzão, ou de bonzona, daí você pode fazer as inversões ali que tá valendo. Beleza? Então, olha só. A gente vai ver o último aí, são os verbos que não atribuem estados, mas ações. Quando eu tava falando sobre os verbos, eu disse o seguinte, cara, existem verbos que mostram estados, mas existe um outro tipo de verbo que demonstra ação. Então vem comigo nesse checklist maroto, que você vai entender isso de uma maneira bem simples. Quando a gente diz o seguinte, Pedro é feliz, tô dando uma olhada, ver se tá gravando. Pedro é feliz. A gente não está atribuindo nenhuma ação a Pedro, mas sim um estado.
a qualidade de ser feliz. Agora, esses verbos, eles também têm sentido incompleto, né? Antes eu tava falando para você o seguinte, existem verbos de sentido incompleto, né? Eu falei, poxa, que verbos são esses? Pô, quando você fala, eu escrevi, poxa, você escreveu o quê? Ou se você fala, eu dei o que para quem? Eu dei R$500. Para quem você deu? Só que esses verbos que você precisa de um complemento, né? Quando uma pessoa chega e fala para você assim, eu dei. Você, poxa, deu o quê? Para quem? Você está pedindo um complemento. Esses verbos, eles precisam de um complemento porque eles têm sentido incompleto. Só que esses verbos demonstram ações. Esse outro verbo aqui que a gente está falando, eles não demonstram ações, mas estados. Mas olha que interessante, eles também têm sentido incompleto. Como assim? Se você chega e fala para uma pessoa assim, Pedro é. Pô, Pedro é? A pessoa vai pedir, Pedro é o quê? A não ser que você esteja falando com um maluco, ou você seja uma pessoa meio pirada da cabeça, ou filósofo, que, né, existe uma linha tênue entre os dois. Falo isso, né, porque já li muito desses caras que acabaram indo, né, Nietzsche é um grande exemplo, o maluco, pinel da cabeça. E aí, você não é um filósofo e fica filosofando com o nome dos outros ou com, né, substantivos normais, falando Pedro é, a maçã é, né? Você espera que as pessoas completem o sentido desse tipo de frase. Por isso que esse tipo de verbo também tem sentido incompleto. Isso demonstra que o verbo precisa de um complemento. Ele precisa de um complemento. Mas dessa vez, o complemento não é uma pessoa ou coisa, etc. Ela é uma qualidade. O complemento é uma qualidade. Esses verbos são chamados no inglês de verbos de copular, né? Ou verbos de copula, copular verbs ou linking verbs, né? Basicamente eles são chamados dessa maneira aqui. Mais pra frente nessas aulas eu vou te passar alguns grandes referências para você se inspirar se você quiser se aprofundar nos seus estudos de inglês, principalmente na parte, aí sim eu vou falar da parte mais gramatical. Até aqui não tô falando muito de gramática, tô falando mais das estruturas universais. Mas que você entendeu as estruturas universais, você pode se aprofundar na gramática no inglês se você quiser. Eu vou ser bem sincero com você, eu sou um viciado no estudo de gramática. Eu estudei muita gramática. Do português, um monte. Do inglês, assim, de português eu li o livro do Segala inteiro, todo o livro da Mini Boani, aquele grande que tá ali atrás, né, mais de 1.200 páginas, do Segala, do Evanildo Bechara, só do português, né? E daquele outro cara famoso que eu sempre esqueço o nome, né? Ele fez um outro livro com outro cara lá. É bem gramática normativa da língua portuguesa. Eu sempre esqueço o nome dele. O livro de gramática mais famoso da língua portuguesa. Maioria deles mais de 1.000 páginas cada um. Li tudo, de cabo a rabo. Em inglês também, uns 5, 6 livros de cabo a rabo. Do francês, uns 3, 4. Do espanhol, só 2, né? E do mandarim, 5 livros de gramática. Por quê? Eu gosto, né? Eu simplesmente gosto. Mas ela não é necessária para você criar uma fluência nesse idioma. Mas ela ajuda você como um remédio. Toda gramática funciona como um remédio. Se tu toma demais, tu acaba viciando como eu, né? Acabei viciando nesse negócio aí e não consigo mais me livrar. Mas ela é bom para você pescar alguma dúvida que você tenha, resolver aquela dúvida e pronto, né? Mais como um elemento para que você se tranquilize com o teu aprendizado do que para um elemento que vai realmente te ajudar a atingir a fluência. Mas eu vou te dar essas referências dos grandes livros onde você deve se inspirar somente no finalzinho desse curso para não ficar misturando as coisas, ok? Só que essa pessoa aqui, Bas Ots, é uma dessas pessoas aí que tem uma boa referência da gramática da língua inglesa, ok? Professor de Oxford, ok? Então tá bom. Professor ou professora, eu tenho que ver, né? O nome é bem diferente, eu não tenho certeza quem é. Tá, agora, se esses verbos aí, chamados de cópula, de ligação, etc., eles fazem ligação porque eles podem ser substituídos por um sinal de igual. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, essa frasezinha aqui, ó. He looks old, né? Tá falando o seguinte, ele parece velho, né? Então veja se a gente pode colocar um sinal de igual e funciona igual. He igual old. Ele igual velho, né? Funciona igual. He looks old. Ele igual velho, né? Então, por isso que eles são chamados de verbos. Depois você busca no dicionário português que significa cópula, né? Verbos de cópula. Depois você procura. Ou verbos, né? Linking verbs, né? Verbos que linkam, fazem a linkagem. Linkagem do quê? Do sujeito com o complemento. A gente já viu o que é um sujeito. Eu vou te falar mais sobre este complemento. Que até agora, eu tava falando para você que todo complemento é chamado de objeto, né? Os objetos são chamados de complementos, né? Os objetos, eles são complementos de verbos. Eu até te falei que eu podia ter feito essa estrutura aqui, mas eu prefiro essa aqui
pra gente ficar mais de boa. Agora, tem um outro complemento que não é chamado de objeto, mas é chamado em inglês de predictive. Em francês, prédicatif. Em português, predicado. Por que predicado? O predicado, né, em específico esse que a gente chama de predicativo no português, predicative. Em inglês, predicatif no francês. Esse aí é o complemento desse tipo de verbo aqui. Verbos de ligação, linking verbs, verbos que introduzem estados e não ações. Então, quando você diz Pedro é feliz, se você fosse fazer uma análise dessa frase, quem é Pedro? Pedro é o sujeito. O verbo é Pedro é o quê? Feliz. Feliz não é um objeto direto, não está recaindo sobre ação nenhuma, nada. Feliz é o nosso predicativo, ou em inglês, predicative, né? Então, a gente tem nessas frases aqui vários predicatives, né? Mas vamos analisar a nossa primeira frasezinha, que é a frase desta aula. The apple's red. A gente já sabe que the apple significa a maçã, né? Então, eu vou deixar de pink aqui. A maçã. Agora, a maçã, vamos dar uma analisada, vamos tentar achar o verbo, o sujeito e o predicativo, predicative, tá? Então, para aí e tenta fazer. Tentou, vamos lá, olha só. Primeiro de tudo, você vai encontrar o verbo, né? O verbo pode demonstrar ação ou estado. Nesse caso, nós temos o verbo es, que está demonstrando um estado. E no português, ele é o verbo ser, que ali está como né? Conjugado. Então, esse é o verbo. Agora, você se perguntar, quem é? Who is? Para descobrir o sujeito. Who is the apple? Quem é? A maçã. Ah, a maçã. Então, a maçã é. E como você não é um filósofo, e mesmo se você for, você deve estar preocupado com outras coisas, né? Do que ficar falando que a maçã é vermelha. Se você fala assim, the apple is, ou a maçã é, fica algo suspenso. O complemento. Complemento deste verbo aqui, que é um verbo de linkagem. Como eu falei para você, que precisa de um complemento. Ele é um verbo de sentido incompleto. Is what? The apple is what? Is red. E esse aqui é aquilo que a gente chama de predicative. Vou até colocar o pezinho de predicative, né? Ou predicativo no português, né? Estruturas universais estão presentes em todos os idiomas. The apple's red. A maçã é vermelha. Vermelha, neste caso, predicative, né? Predicado. Vou colocar o vermelho, de vermelho, né? The apple is red. E aí, nós temos todos, né? Todos os verbos do inglês. Antes de eu passar para o quadrinho de resumo, eu quero que você entenda o seguinte. Eu tô passando aqui para você uma das estruturas, e a gente fecha a estrutura do verbo, que é uma das estruturas universais que estão presentes em todos os idiomas. Eu quero que você entenda uma coisa. Isso aqui não são regras que foram colocadas em livros e estão só impressas em papel. Isso aqui é a linguagem tentando mapear o mundo que você vive, o mundo que está à sua volta. Veja, por exemplo, quando você fala o pássaro voa, the bird flies, todo o sentido da palavra, do verbo, está completo dentro dele mesmo. Então, esse é um verbo de sentido completo. Você não precisa de mais alguma outra coisa. Agora, existem verbos de sentido incompleto. Quando você fala I give, eu dei, você imediatamente pede o que? O que você deu? What you gave? What do you give? Né? O que você deu? Aí a pessoa vai falar, eu dei R$500. E você, poxa, você deu R$500 para quem? E aí você tem o objeto direto, que são os R$500, e o indireto, que é a pessoa para a qual você está dando. E esses são verbos, no caso o verbo dar, de sentido incompleto. Agora, nós temos, né, verbo de sentido incompleto, como write, escrever, presentear. A gente tem verbos de sentido incompleto, duplamente incompleto, que eles vão precisar de dois complementos. I give John the apple. Eu dei. Deu o quê? A maçã, objeto direto. Para quem? Para John. Então, você precisa de dois complementos. Um complemento não é o suficiente para sanar aquele verbo. Você precisa de dois. E aí, esses verbos são chamados de duplamente incompleto. Quando você dá alguma coisa, na realidade, você dá alguma coisa para outra pessoa. E a linguagem tenta fazer isso através de dois objetos. Objeto direto e indireto. Aí, eu falei para você também que os verbos tentam mapear o mundo à sua volta e demonstrar em palavras quando ocorrem ações ou estados. E aí, eu te falei que esses verbos que atribuem estados e não ações, eles também têm sentido incompleto. E aí, eu te falei que o nome do complemento desse sentido não é mais objeto, mas sim
predicative, ou predicado, que é basicamente aquilo que você está falando da pessoa, de que, né, da pessoa ou coisa que você está querendo atribuir um estado. Quando você fala the apple is, espera o complemento, você espera o predicativo, the predicative. The apple is red, maçã é vermelha. E aí você tem todo o complemento deste verbo. Aqui eu fiz, você vai ter acesso a esse PDF, você vai ter acesso a isso aqui. Eu fiz uma tabelinha aqui para mostrar para você todos os verbos aqui do inglês. Então, nós temos o de sentido completo, the bird flies, né? Sentido completo aqui dentro do verbo, não precisa de nenhum complemento. Transitive direct verbs, né? O que vai ter um objeto direto, direct objects, né? Vai ser direto. O complemento vai ser imediatamente direto ao verbo, né? Não necessariamente do ladinho do verbo, mas ele vai recair direto. Por exemplo, I write what? Né? O que você escreve? A letter, né? Eu escrevo uma carta. A atuação de escrever está caindo diretamente sobre o objeto direto, né? E isso aqui é o nosso objeto direto e cuja ação de escrever cai diretamente sobre a carta. Agora nós temos o transitive indirect verbs, que são verbos que necessitam de um indirect object, cujo complemento será alguma coisa indireta. Por exemplo, I gave my mother flowers, né? Eu dei flores para minha mãe. Dei flores para quem? Para minha mãe, né? To my mother, né? Esse aqui, to my mother, né? Ou to my mom, se você for preferir o inglês americano. Ou os verbos de ligação, que também tem sentido incompleto, né? Como a gente já viu, eles também têm sentido incompleto. Ah, eu não sabia que eu podia fazer isso aqui. Aumentar ou diminuir esse negócio aqui com a bolinha do mouse. Ah, legal. Então, esses verbos de ligação, eles são chamados de linking verbs, e o complemento deles é o predicative. Complementos de verbos transitivos diretos são os objetos diretos. Complementos de verbos transitivos indiretos são os objetos indiretos. Complementos de verbos de ligação são chamados de predicativos, né? E aí, o nosso verbo que atribui um estado... tem um exemplo aqui. The apple's red, né? Who is red? The apple, sujeito. The apple is what? Esse aqui a gente tem o nosso predicativo, the predicative. É aquilo que se fala do sujeito, né? É a nossa qualidade, é o nosso estado, é um verbo de ligação que atribui um estado. Agora, eu também te falei que há verbos, aquilo que em inglês chama ditransitive, né? O que é os ditransitivos, né? Ou ditransitive ou ditransitive, né? Há dois complementos, um direto, I bought myself a new suit, né? Ou I bought myself a new suit. Esse aqui é myself, esse aqui eu errei. Ó, eu fui sem olhar a frase, que é o seguinte: objeto direto e indireto. Objeto direto, I bought myself a new suit. Eu comprei o quê? Um novo terno. New suit. Novo terno. Para quem? Para mim mesmo. To myself. Complemento indireto. Esse tipo de verbo, eles precisam de dois complementos para que ele tenha sentido completo, né? É, por exemplo, o verbo give. Bom, então aqui fica mais umas tarefinhas para você identificar o objeto direto e indireto nesses exemplos abaixo, e aqui nos verbos de ligação tentar identificar os predicativos de cada frase, ok? Eu sou o Eli, fico por aqui e a gente se vê na próxima aula, valeu?